Teoria neoclássica. Objetivos de aprendizagem. Ao finalizar o estudo deste capítulo, o aluno deverá conhecer a abordagem da teoria neoclássica, as características da teoria neoclássica, o conceito de centralização e descentralização, as funções básicas do administrador, quais os tipos de estruturas organizacionais, o conceito de departamentalização, origens da teoria neoclássica em administração. Segundo Kevenato, o período pós-Segunda Guerra Mundial, década de 1950, trouxeram modificações econômicas e sociais que geraram um grande desenvolvimento industrial. Nessa época, as organizações passaram por transformações significativas. Com o surgimento da televisão, do motor a jato e avanço das telecomunicações, que tiveram influência sobre o mundo organizacional. Essas modificações ocorridas fizeram com que as ciências administrativas, em geral, sentisse a repercussão do que estava ocorrendo. Após receber as inovações propostas das ciências sociais, passou-se a verificar que mudanças haviam acontecido e que os postulados clássicos, mesmo servindo de parâmetros, já não eram mais suficientes. Era necessário rever as teorias administrativas existentes e fazer adequações que se pudesse adaptar aos novos tempos, costumes e necessidades. Surgiu a abordagem neoclássica, que era, em sua essência, uma readequação da teoria clássica, atualizada e moldada aos problemas administrativos e às organizações que surgiram na sequência lógica do tempo e do desenvolvimento industrial. Abordagem e conceito das organizações na teoria neoclássica. A abordagem neoclássica baseia-se nos fundamentos de que a administração é um processo operacional composto por funções de planejamento, organização, direção e controle. Envolvia uma série de situações organizacionais e necessitava estar baseada em princípios que poderiam prever soluções administrativas. Kevenato coloca que esses princípios básicos da administração deveriam ter a característica da universalidade, a exemplo de outras ciências. Necessitariam de ser logicamente verdadeiros, porque iriam, com o decorrer do tempo, sofrer alterações no meio ambiente, no quais se colocaram à prova. A abordagem neoclássica consiste primeiramente em identificar as funções do administrador e, na sequência, extrair dela os princípios fundamentais da prática administrativa, tendo, portanto, uma abordagem prescritiva e normativa e de caráter misto com aspectos formais e informais. Segundo Pereira, Apu de Carvalho, os aspectos formais da organização são configurados por cargos, funções e relações hierárquicas determinados pela própria organização, sendo os aspectos informais caracterizados pela inter-relação estabelecida pelas pessoas, constituindo-se em relações espontâneas e naturais que surgem a partir da formação de grupos e pode beneficiar as organizações através de uma comunicação mais rápida. Características básicas da teoria neoclássica. As características da teoria neoclássica podem ser pesquisadas por Duncker, Daly, Kuntz, O'Neill, Jussius, Neumann, Davis, Terry, Hurley, Allen, dentre outros, mas Kevenato
na página 152 de sua obra, descreve: primeiro, ênfase na prática da administração. Foco nos aspectos práticos administrativos e suas considerações. Procura de resultados concretos e mais palpáveis. Visa ações administrativas e seus aspectos instrumentais. 2. Reafirmação relativa dos aspectos clássicos. Foi uma reação à influência enorme e crescente da ciência social comportamentais no campo da administração e em contraposição aos aspectos administrativos e econômicos, que são estruturais e que envolvem as organizações. Um retorno às origens, estruturando a teoria clássica, modernizando-a, dando-lhe amplitude e flexibilidade. 3. ênfase nos princípios gerais de administração. Os neoclássicos estabeleceram normas do comportamento administrativo e os princípios que os clássicos usavam como leis científicas são retomados como critérios maleáveis para a busca de soluções. 4. ênfase nos objetivos e nos resultados. É em função dos objetivos e resultados que a organização deve ser dimensionada, estruturada e orientada, como meio de avaliar seu desempenho, sendo a administração por objetivo o produto da teoria neoclássica. 5. Ecletismo da teoria neoclássica. Os atores neoclássicos absorveram conteúdo de outras teorias administrativas e assim misturaram várias doutrinas, fundindo a teoria com o perfil e formação do administrador contemporâneo do século passado. Centralização versus descentralização. Segundo Carvalho, a teoria neoclássica é a teoria clássica modernizada e reestruturada. Carrega no seu eixo a dualidade da centralização da autoridade, organização linear de Fayol, e a descentralização da autoridade, característica da organização funcional de Taylor. Para Chiavenato, o problema centralização e descentralização foram temas amplamente discutidos na teoria neoclássica. Abre aspas. A centralização e a descentralização se refere a níveis hierárquicos no qual as decisões devem ser tomadas. Fecha aspas. Aqui, então, o gráfico da organização centralizada e organização descentralizada. Centralização significa que a autoridade do gestor para tomar decisões está no topo da organização e dá ênfase às relações escalares, ou seja, estabelece a cadeia de comando. Descentralização significa que a autoridade para tomar ou iniciar a ação deve ser delegada tão próxima quanto possível e faz com que as decisões sejam fracionadas nos níveis mais baixos da organização. Funções do administrador. Para a teoria neoclássica, as funções do administrador corresponderam aos elementos da administração que Fayol definira no seu tempo como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, mas com aspecto diferenciado e atualizado. Generalizando, vários autores concordam que essas 4 funções básicas, que formam uma sequência que Chiavenato denominou como ciclo administrativo. Gráfico do ciclo administrativo. Na medida que se repete, o ciclo cria uma contínua correção e ajustamento por meio de retroação. Com esse formato, pode-se definir quais correções
que deverão ser introduzidas no ciclo seguinte. Modelo do ciclo administrativo de Chiavenato. De acordo com Chiavenato, essas funções correspondem. Primeiro, planejamento. É vital para as organizações em todos os seus setores, sendo a primeira função que serve de base para os demais. Determina com antecipação quais são os objetivos que deverão ser atingidos e como alcançá-los. Existem 3 níveis distintos de planejamento: estratégico, mais amplo, abrangendo toda a organização. Tático é o que abrange cada departamento ou unidade da organização. Operacional abrange cada tarefa ou atividade específica. 2. Organização, que pode assumir vários significados. Entidade social constituída por pessoas, dirigida para objetivos e projetada para alcançar resultados, sendo lucrativas ou não. A entidade social como organização pode ser formal e ou informal. A organização pode ser estruturada em 3 níveis diferentes. A. Organização no nível global. Abrange a empresa como uma totalidade. B. Organização no nível departamental. Abrange cada departamento da empresa. C. Organização no nível das tarefas e operações. Focaliza cada tarefa ou operação especificamente. 3. Direção. Como terceira função administrativa, tem como papel principal acionar e dinamizar a empresa. Atos que caracterizam o papel dinâmico do diretor. Está relacionado aos recursos humanos da empresa e refere-se às relações interpessoais dos administradores e seus subordinados. 4. Controle. O controle possui 4 fases: estabelecimento de padrões ou critérios, observação do desempenho, comparação do desempenho com padrões estabelecidos e ações corretivas. Pode ainda assumir vários significados, como função restritiva e coercitiva, no sentido de limitar certos tipos de desvios ou comportamentos indesejáveis, por exemplo, controle social. Como um sistema automático de regulação, no sentido de manter um grau constante de funcionamento de um sistema, exemplo, indústrias que possuem processamento contínuo de produtos. Como função administrativa, é o controle como parte do processo administrativo. As funções se completam quando permite uma interação dinâmica entre elas, na busca da eficiência total para a organização. É fator decisivo para o funcionamento e engrenagem da organização. E quando interligadas, atuam no interior das organizações, criando condições para que elas existam, dinamizando assim o processo administrativo. Estruturas organizacionais. Chiavenato, no seu capítulo 8, página 185, contextualiza que uma das características da teoria neoclássica foi a demasiada ênfase dada à estrutura, ou seja, à organização formal. Os autores clássicos restringiram-se aos aspectos formais da organização, como divisão do trabalho, especialização, hierarquia, autoridade, responsabilidade, coordenação, que foram abordados em termos normativos e prescritivos, em função dos interesses da organização e no sentido de alcançar a máxima eficiência. Segundo o autor,
Entre os tipos de estrutura organizacionais formais da teoria neoclássica, encontra-se organização linear. Constitui a forma estruturada mais simples e antiga, pois tem sua origem na padronização dos antigos exércitos e na organização eclesiástica dos tempos medievais. Nesse tipo de organização, existem linhas únicas e diretas de autoridade e responsabilidade entre subordinados e superiores. Organização funcional. A organização funcional é o tipo de estrutura organizacional que aplica o princípio funcional ou princípio da especialização das funções. Organização linha de staff. O conceito de organização linha de staff é constituído a partir da soma da organização linear e da funcional. Nesse modelo de trabalho, há apenas um superior e um staff, ou seja, uma equipe com diversos funcionários. Esses devem ser especialistas que levam seu conhecimento técnico em prol das metas da empresa. Comissões. Não há consenso a seu respeito. Recebeu várias denominações como comitês, juntos, conselhos, dentre outros. Possui o formato da assessoria, pois, dependendo, pode auxiliar qualquer setor da administração. Possui a característica de ser um grupo que foi criado com funções determinadas. Departamentalização. A departamentalização é o processo pelo qual a empresa cria, a partir de seu crescimento e da especialização do trabalho a ser feito, departamentos ou divisões, também chamados de seção ou setor, dependendo do tipo da empresa. A departamentalização teve início na especialização da organização, que poderia ser vertical, aumento nos níveis hierárquicos, ou horizontal, maior número de órgãos no mesmo nível hierárquico. Segundo Kevenato, os principais tipos de departamentalização são, por funções, também denominada departamentalização funcional, consiste no agrupamento das atividades e tarefas de acordo com as funções principais desenvolvidas. Não confundir com organização ou estrutura funcional. Por produto ou serviço, envolve diferenciação e agrupamentos de atividades de acordo com o resultado da organização, isto é, de acordo com o produto ou serviço realizado. Todas as atividades requeridas para suprir um produto ou serviço, mesmo que sejam dissimilares, deverão ser agrupadas no mesmo departamento. Por localização geográfica. É também denominada departamentalização territorial ou regional. Requer diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com a localização onde o trabalho será desempenhado ou uma área de mercado a ser servida pela empresa. Por clientela. A organização na base da clientela envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o tipo de pessoas ou pessoas para quem o trabalho é executado. As características dos clientes, como idade, sexo, nível socioeconômico, tipo de consumidor, etc., devem ser considerados. Por fases do processo. Também denominada por processamento ou ainda por equipamento, é frequentemente utilizada nas empresas industriais nos níveis mais baixos da estrutura organizacional, nas áreas produtivas ou de operações. Exemplo, centro de dados, faturamento, expedição de mercadoria, dentre outros. Por projetos. O agrupamento ou organização na base de projetos envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com as saídas e os resultados relativos a um ou vários projetos da empresa. É uma estratégia utilizada em empresas de grande porte e que produzem produtos que envolvam
grande concentração de recursos e prolongado tempo para sua produção. É o caso de estaleiros navais de grandes construtoras. A departamentalização é fundamental nas organizações atuais e, como modelo organizacional, não foi substituído, apesar dos avanços administrativos da nossa época. O auge da teoria neoclássica ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, porque o mundo dos negócios não era mais tão estável como no início do século XX. As soluções apresentadas por essa teoria se adequaram enquanto as empresas eram mais formais. Conceitos como a organização Lean Staff e a criação de comissões são atualmente bastante utilizadas, contudo com algumas inovações. Um dos principais expoentes da teoria neoclássica foi Peter Drucker, idealizador da administração por objetivo. Publicou vários livros e é mundialmente conhecido e respeitado pelo conjunto de sua obra. Exercícios de fixação e questões a serem resolvidas. Primeiro, como surgiu a teoria neoclássica? Segundo, cite as principais características da teoria neoclássica. Terceiro, o que significa centralização e descentralização? Quarto, quais são as funções do administrador? Quinto, o que significa estrutura organizacional? Sexto, conceitue departamentalização e cite seus principais tipos. Sétimo, pesquise sobre o projeto Merchandising System. Referências bibliográficas, e eu chamo a atenção de que aqui nós temos um segundo endereço colocado com acesso em 18/4 de 2020 para o livro do Tiavionato, Introdução à Teoria Geral da Administração.